é o senhor Gervásio Zau. Sr. Gervásio, nós antes de passarmos para si, gostaria de pedir que possa colocar, se possível, o telefone na posição horizontal. Não sei se é possível. Exatamente, vai posicionar-se muito bem. Boa noite, senhor deputado. Muito boa noite, caro jornalista, e ao todo o povo de Cabinda em particular e o povo angolano em geral. Primeiro, dizer aqui que estamos a estrear um novo programa. Está a estrear aqui um novo programa. O programa com o título Fala Cabinda. Os objetivos do programa é trazer daquilo que Cabinda tem de bom, para além do petróleo e das riquezas que toda a gente mais fala, mas finalmente Cabinda tem um povo que tem uma identidade, e que infelizmente o petróleo, as riquezas soaram mais alto e deixaram a sua identidade, deixaram o seu povo por trás. É por isso que nós teremos como objetivo nesse programa trazer tanto o dia a dia da vida da população de Cabinda, dos habitantes do enclave de Cabinda, para poderem também expressar, né, e fazerem parte de tal mundo da globalização. Não queremos que Cabinda participe só com petróleo, mas queremos que ele participe também com seus homens, suas mulheres, de tudo de bem que ele tem, e que o mundo possa o conhecer. Portanto, aqui temos o nosso segundo convidado. Já tivemos o primeiro, que é o Pedro, e temos agora o segundo convidado, que é o senhor deputado Gervásio Zau. Senhor deputado, nós temos muita coisa em Cabinda, muita coisa pendente em Cabinda. A minha pergunta, queria primeiro saber quais são os desafios neste momento que Cabinda tem. Ok, muito obrigado, senhor jornalista, e muito obrigado à Rádio Luso Americana pela oportunidade. Dizer que estou profundamente agradecido pelo convite, porque são essas oportunidades que sempre nos faltaram para podermos exprimir as nossas inquietações e não só falarmos em nome do povo. Eu gostaria aqui de ressalvar uma questão. Eu fui convidado como deputado, mas estarei a falar como Cabinda. Estarei a falar como filho legítimo de Cabinda. Ok. Falando do desafio, é lamentável do conhecimento de todos, lamentavelmente a situação de Cabinda está cada vez mais pior. Nós tivemos, eu pessoalmente, em meu nome pessoal, depois da eleição, tive aquela vontade de criar um espaço de diálogo juntamente à senhora governador, a nossa equipa de trabalho. Conforme todos sabem que a UNITA teve 4 deputados, e nós decidimos dialogar com a senhora governadora, levarmos aquilo que são inquietações do povo de Cabinda junto à sua excelência, mas infelizmente o que a gente vê é mais ignorância por parte da governadora de Cabinda. Então, quando não há diálogo por parte de duas instituições fortes de uma nação, falando da parte do governo e dos órgãos soberanos, nós ficamos praticamente bloqueados em como transportarmos aquilo que são as inquietações junto à sua excelência. O povo de Cabinda vive de situações dramáticas em termos da vida social. Eu vou aqui dar um exemplo muito claro e transparente. Antes de eu vir para Luanda, foi na sexta-feira, fui para o IMS, a minha filha, a minha primogênita, fez 15 anos agora, e ela terminou o ensino, fez a 9ª classe, passou para a 10ª. Fui para o IMS, ela sempre diz que ia fazer medicina. Eu fui para a escola, somente como cidadão, e encontrei uma situação dolorosa para uma província como Cabinda, com vários recursos
naturais e não só, recursos humanos, porque nós, Cabinda, somos competentes. Cabinda tem jovens competentes e comprometidos com a causa e que estão preparados para poder ajudar, mas infelizmente não há espaço. Houve complicações e eu, pessoalmente, a resposta que recebi na recepção não foi satisfatória. Eu dirigi-me até a diretora da escola, apresentando a minha situação. A senhora disse que não tem sala de aulas para poder receber novos alunos. Infelizmente, acho que o Ministério da Educação criou agora um novo protocolo de que todos os alunos menores de 18 anos não podem fazer medicina e por falta de meios, então tiveram que ter 2 salas somente no PUNIV, onde o IMS terá 2 salas de aula, e essas salas de aulas apenas vão priorizar alunos com idade superior a 18 anos e com uma nota média de 16 valores. Então, essa é uma situação, imagina, as crianças têm vontade de estudar, mas não há meios por parte do governo. E se nós, os Cabindas, porque há uma coisa que as pessoas têm que entender. Existe aquele processo, quando se diz que processo autárquico, as pessoas sabem por que tem que existir eleições autárquicas. Cada um manda, governa, onde você nasceu, onde você conhece as dificuldades do povo. E é lamentável, e eu estou aqui totalmente dramatizado. Quer dizer, terei que pagar uma escola, um colégio privado, para a criança poder estudar. E não devia ser, quer dizer, foge logo naquilo que é a sua vocação. Então, dizendo aqui, senhor jornalista, que nós, para Cabinda, pela verdade, está cada vez mais a retroceder. A situação de Cabinda está grave. A situação de Cabinda está grave, porque quando uma terra não há diálogo com a governador e os deputados eleitos pelo este povo, que são os representantes do povo, o povo não consegue andar, porque nós temos a voz do povo, quer na Assembleia Nacional e a nível do governo. Então, dizer aqui, em letras maiúsculas, a situação de Cabinda, para os Cabindas que estão na diáspora, que saibam que a situação de Cabinda está dramática. A situação de Cabinda está dramática, sim. Nós acompanhamos nas mídias e nos sentimos muito preocupados, sobretudo os últimos acontecimentos em Angola no geral. Mas pronto, no caso concreto de Cabinda, o senhor deputado, como disse, tanto o povo de Cabinda elegeu o Partido da UNITA. O Partido da UNITA que deu 4 deputados. E é sabido. Portanto, certamente que o povo de Cabinda queria que fosse o programa da UNITA a ser implementado em Cabinda. Se essa foi a escolha deles, então escolheram esse programa para ser implementado em Cabinda. Mas, infelizmente, não é o que está a ser implementado, porque quem supostamente ganhou as eleições não pensa da mesma forma como pensou a UNITA. E aí a minha pergunta: vocês estão no meio de uma população que escolheu um partido que escolheu um partido com um programa que é o vosso, que infelizmente tem nas vossas gavetas, e que não consegue aplicar porque não tem espaço, porque o país foi ocupado por um outro, o país está a ser dirigido por um outro partido com um outro programa que Cabinda não votou, portanto não escolheu. Como é que vocês conseguem lidar isto? Estão diante de um povo que escolheu-vos com um programa e, a nível central, esse programa que Cabinda escolheu, infelizmente, não triunfou. Como é que vocês conseguem lidar com o povo sobre essa questão? Ok, muito obrigado. Essa questão é uma questão muito pertinente. Dizer que nós estamos a passar grandes dificuldades, porque, primeiro, o MPLA é oposição em Cabinda. E pelos resultados eleitorais em Cabinda, se tivéssemos um país onde a democracia se faz sentir, onde a vontade do povo se faz sentir, na verdade, o sistema de governação de Cabinda devia automaticamente ser alterado. Porque se o povo de Cabinda votou massivamente a UNITA, é porque já está cansado com o governo do MPLA. Então, há uma estratégia traçada pelo governo, o governo central, junto ao governo provincial de Cabinda. A senhora governadora não foi para Cabinda para governar o povo de Cabinda, mas foi apenas, infelizmente, foi para Cabinda
para tentar inverter o quadro dos acontecimentos de 22 de agosto do ano passado. É como quem diz que não, vocês votaram para a UNITA, agora vamos vos castigar. Então é isso que o povo está vivendo. Eu digo isso porque também estou dentro daquilo que se fala da população, eu vivo de olho num essa situação, não ouvi dizer, mas os obstáculos que o governo está a colocar em frente para poder criar o desequilíbrio entre os deputados e o povo, eu agradeço profundamente. O povo de Cabinda acordou e o povo de Cabinda sabe a sua verdade, sabe a sua identidade, consegue identificar realmente a sua identidade, e nós vamos caminhar com nossas fraquezas, mas vamos estando de pé para tentarmos e irmos lutando com a situação de Cabinda de uma forma transparente. Porque o que se fala, o que se vive em Cabinda, na verdade, no ponto de vista político, é uma situação dramática. É uma situação dramática. A senhora governador está mais preocupado com o partido e não com o povo. Porque neste preciso momento, estamos abertamente dizendo, nós não temos conhecimento, não temos nenhuma informação se o governo de Cabinda já tem em pausa o orçamento de 2023. Nós somos fiscalizadores, mas não temos poder de fiscalização. Senhor jornalista, é bom que os cabindas que estão na diáspora não param de falar sobre a Cabinda. Porque nós estamos a fazer a política dentro do território, não é fácil, e é de conhecimento de todos, que nós estamos a lidar com pessoas altamente perigosas, mas dizendo aqui a verdade, que por nossa terra, nós estaremos aqui de pé. Eu sou jovem, na verdade, não foi a minha vocação, mas foi uma obrigação que nós temos que fazer política para a gente termos solução sobre o caso Cabinda. E por esta razão, o povo de Cabinda votou massivamente para a UNITA, porque o povo já tem conhecimento, o povo angolano no geral, falando no geral, foi votando sem olhar os projetos de cada partido. Mas, felizmente, em 2022, pelo trabalho feito pela direção da UNITA, o povo de Cabinda, em particular, falando de Cabinda, olhou pelo projeto. E o projeto da UNITA para Cabinda é um projeto invejável. É um projeto invejável. A UNITA não pensa negociar com um pequeno grupo de Cabinda. A UNITA pensa negociar com todos os Cabindas para ter uma solução definitiva sobre o caso Cabinda. Então, eu lamento profundamente a situação de Cabinda e dizer que nós estamos a passar situações totalmente difíceis. O povo nos cobra um lado e nós não temos liberdade de podermos fazer o nosso trabalho. A gente encontramos vários obstáculos junto ao governo da província de Cabinda. Isso é pela verdade. Isso é pela verdade. Senhor deputado, nós ultimamente tivemos aqui numa entrevista o presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, e fizemos uma pergunta sobre essa questão. Portanto, eu gostaria de saber a visão do seu presidente sobre Cabinda de poderem da UNITA levar a questão a nível do Parlamento e pronto, criar um debate no Parlamento angolano, ver se pudesse, aliás, é a vossa missão, né? É a vossa missão, porque o povo, vocês estão a representar o povo, e no caso concreto, os 4 deputados de Cabinda estão a falar em nome do povo de Cabinda, que escolheu um programa em que vocês propunham uma autonomia para Cabinda. Portanto, como é que vocês estão a lidar essa questão? Isto é possível ou não encontrar um espaço no Parlamento? Sabemos que não tem a maioria, mas são representantes do povo e têm essa questão que realmente têm a obrigação de colocar no Parlamento. Ok. Nós, respondendo por essa questão, na verdade eu não tive a oportunidade de acompanhar a entrevista do senhor presidente, mas respondendo diretamente pela visão que tenho sobre este caso, a UNITA pode ter essa iniciativa, a UNITA tem tido essa iniciativa, mas agora cabe a quem tem a maioria absoluta. A UNITA tem um projeto sobre a Cabinda, deixa só aqui esclarecer, senhor jornalista. A UNITA tem um projeto para a Cabinda. A situação da autonomia para a Cabinda, com o governo da UNITA está claro. Mas esse projeto não é do presidente Adalberto Costa Júnior, mas sim projeto da UNITA. Seja quem será o presidente da UNITA, esse é um projeto antigo. Esse projeto levou os nossos tios, o falecido
o Tisal Puna e o Tony da Costa Fernandes. Então, levaram esses mais velhos, o falecido Dr. Raul Danda, junto à UNITA. Foi essa razão que levou à criação da UNITA. Mas dizer aqui claramente que, falando da UNITA, eu me dou com a UNITA, é o partido do meu coração, dizendo aqui honestamente que a UNITA tem vontade e tem ressentimentos com a situação de Cabinda. Mas, infelizmente, nós temos um governo, temos um partido, que é o MPLA, porque, senhor jornalista, eu não sei se o senhor jornalista acompanhou a última plenária que tivemos. Uma das deputadas do MPLA, na sua intervenção, dizia o seguinte, e agradece profundamente o executivo do senhor presidente João Lourenço de que Angola está ligado via terrestre de Cabinda ao Cunene. Então, senhor jornalista, um parlamento que permite uma deputada... Olha, senhor jornalista, quer dizer, há situações aqui, às vezes, que a pessoa fica sem como falar. É complicado. E o que me cria ressentimentos é ver, depois da sua intervenção, os seus colegas todos aplaudirem, a baterem palma, inclusive as duas deputadas de Cabinda. Isso não é normal. Isso não é normal, e é preciso. Senhor deputado, estamos em democracia, é necessário acreditar que se calhar nem conhece Cabinda, se calhar nunca foi para Cabinda, né? Mas, olha, tá bem, senhor jornalista, eu entendo perfeitamente que ela pode, sim, estamos em democracia, e ela falou, se aquela foi um lapso, mas é preciso ter uma calma. É preciso ter uma calma. E eu gostaria plenamente, porque eu até quis pedir um ponto de ordem, para perguntar à senhora que mostrasse onde tivesse a via terrestre de Luanda ou do Zaire para Cabinda. Mas achei aquilo aquilo é uma palhaçada. E eu não quis pedir ponto de ordem. Gostaria que alguém do MPLA pedisse ponto de ordem e esclarecesse para corrigir a sua colega. Não é normal, em pleno século XXI, e são todos doutorados, termos esse tipo de situação. Quer dizer que, na verdade, eu, mais uma vez, deixei de acreditar com esse partido, deixei de acreditar com o governo do MPLA. Então, senhores, de uma forma, em palavras curtas, dizer aqui honestamente, como militante da UNITA, a UNITA não dará volta nas negociações sobre o caso Cabinda. E eu tenho a plena certeza que todos Cabinda, quer dentro de Cabinda, mesmo os que estiverem dentro e no exterior, farão parte das negociações claras e transparentes sobre o caso Cabinda. Porque a UNITA sabe perfeitamente que o Cabinda tem a sua história, e nós não podemos deturpar a história. A história não se esconde. É preciso respeitarmos a história. Senhor deputado, a pergunta que o povo de Cabinda se faz é que é sabido que a UNITA, desde o tempo do Zau Puna, e ultimamente o malogrado deputado Raul Danda, sabe-se que lutaram, sempre pensaram, a UNITA pensou para uma solução pacífica para Cabinda. Mas a pergunta que o povo se faz é que nunca ouviram, em nenhuma vez, a UNITA colocar a questão de uma forma concreta no parlamento. Será que a UNITA espera ser governo para que venha implementar o projeto, ou procura, sendo governo como não, ser defensor do povo, e onde tem que se discutir os problemas do povo é no parlamento? Portanto, a pergunta, por que essa iniciativa nunca foi colocada, pelo menos a nossos vistos, para que seja chumbado, né? Pelo menos que colocou, e tanto a bancada parlamentar da UNITA, como são a maioria do MPLA, como são a maioria, negaram. Que pelo menos a UNITA já colocou alguma vez? Olha, na verdade, eu não me faço lembrar nos mandatos passados, mas é sabido, o povo de Cabinda tem conhecimento qual é a posição da UNITA sobre o caso Cabinda. E eu vou aqui esclarecer algo que tem que ser mesmo dita. Muitas das vezes nós ficamos com várias acusações, com várias situações sobre o caso Cabinda. Mas eu diria que a posição da UNITA sobre Cabinda é claro, e há situações por interferência ocidental, há situações que a UNITA não pode mexer. Porque eu digo aqui abertamente que nós temos potências, uma delas é onde está o senhor jornalista. Sim. Estados Unidos da América é um dos culpados da situação de Cabinda. Porque, vejamos, a UNITA tem uma posição, e nós queremos atingir o poder. Há coisas, existem situações que nós temos que debater, ou temos que discutir
depois de termos o poder, porque depois, o que é que acontece? Mexer mais águas e depois os homens do mundo podem nos criar barreira. Então é preciso que o povo tenha noção de que, mesmo com a iniciativa da UNITA, os outros depois se aproveitam, porque não é só a UNITA que são angolanos. O MPLA também tem angolanos, tem cabindas, e de sempre o MPLA foi tendo o maior número de cabindas na Assembleia Nacional. Eu entendo perfeitamente que eles não têm essa facilidade ou essa abertura de poder colocar uma situação de gênero, mas abertamente dizendo que a UNITA tem a sua posição sobre o caso Cabinda, e a posição é clara. Sim. Mas dentro da Assembleia Nacional, vamos esperar os momentos que vêm, qual será a posição do grupo parlamentar, ou não só da direção do partido, sobre este caso. Mas Exato. É preciso nos acautelarmos, porque ainda podemos perder algo que está próximo, porque em 2027 a gente vai assumir o poder. A Cabinda será um território autônomo. Eu tenho a plena certeza e tenho fé em Deus. Sr. jornalista, ultimamente tivemos aqui, nesse espaço em que o senhor foi convidado, tivemos os líderes de Cabinda, das organizações políticas de Cabinda, como o senhor conhece, como assim são mais considerados como independentistas de Cabinda. E a questão que se abordou foi da realização de uma intercabindeza. E nessa intercabindeza, de acordo com as suas planações, para tiverem um consenso, criarem um consenso entre movimentos, entre organizações de Cabinda, para que tenham uma representação única para poder levar a cabo essa tal iniciativa de diálogo com o governo angolano. Então, a minha pergunta de saber embora não esteja a falar em nome da UNITA, mas pessoalmente, o que lhe parece a iniciativa das organizações, ou melhor, da classe política de Cabinda, de poderem se encontrar, realizar uma reunião intercabindesa, onde poderia sair uma delegação, uma representação única, que falaria em nome de Cabinda? Apoia essa ideia ou acha que é inútil? Ok. Falando dessa iniciativa, dessa organização de intercabindesa, primeiramente dizendo, como Cabinda, como filho legítimo de Cabinda, eu apoio, e dizer aqui abertamente, senhor jornalista, toda situação, questão que faz bem, ou que cria um sentido de uma posição, por acaso Cabinda, eu apoio, claramente. Por outro, dizer que a nossa situação, nós vivemos situações há vários anos, dizer que essa situação de Cabinda dura há mais de uma década. Qual é o obstáculo que nós encontramos, ou que os mais velhos foram encontrando durante o tempo? Primeiro, falta de união entre movimentos, falta de união entre os povos cabindas, porque é sabido, no ponto de vista geográfico, qual é a posição de Cabinda com os Congos. Nós temos Cabinda refugiados nos Congos e tem uma posição totalmente igual a qualquer um de nós. Mas se neste momento os movimentos todos de Cabinda pensarem em criar uma intercabindesa e termos um único líder, e todos nós termos capacidade de darmos o poder para esta pessoa, de termos respeito para essa pessoa, ele dialogar em nome de todos, nós teremos às portas uma posição totalmente clara sobre o caso Cabinda. Porque, senhor jornalista, eu me lembro aqui, dias atrás, eu vi acidentalmente um vídeo onde se entrevistava o ex-presidente do MPLA, José Eduardo Santos, e o Dr. Savimbi, o nosso presidente fundador, onde o presidente José Eduardo Santos dizia que, sobre o caso Cabinda, já tentaram por várias vezes negociar sobre o caso Cabinda, mas nunca encontraram, nunca tiveram uma resposta positiva ou encontrar com quem deviam negociar. Quer dizer que sempre que tentavam, encontravam obstáculos, porque cada um via várias frações e cada um via com a sua posição. Então isso não nos fica bem. Nós somos um povo, nós somos uma nação. Nós somos uma nação, porque nós temos uma cultura totalmente unificada, de Yema Massabi, de Zanza Lukula, de Yema a Mikonji, do Zanza Lukula Massabi. Nós temos uma única língua que todos conseguem se comunicar. Nós temos hábitos e costumes todos iguais.
Então, dizer que eu estou de acordo, plenamente de acordo, estarei de cabeça tronco e membro pronto para poder auxiliar naquilo que for necessário. Em tudo que for necessário, estarei em condições para poder auxiliar, estarei em condições, se for convidado, fazer parte, eu estarei pronto para fazer parte. Com todo o prazer e com todo o gosto. Muito bem. Sr. jornalista, vou lhe convidar a ouvir um pouquinho alguma coisa aqui. Vamos ouvir aqui. Um áudio, depois vai nos dizer o que é que o senhor, qual é a opinião, o que é que pensa dessa situação. Vamos ver. Central de Notícias, para a Rádio Luso-Americana. Ailton Moreno, a voz padrão do rádio. Senhora de Cabinda clama aos políticos que resolvam o problema de Cabinda com urgência. Uma senhora de Cabinda, em entrevista à Rádio Luso-Americana, faz um desabafo e clama aos políticos que resolvam o problema de Cabinda com urgência, porque não aguentam mais a situação em que vivem. Filho, agora piorou. Quilo de feijão até que nós compramos no mês passado por 1.200 kwanzas ou 1.150, agora já está nos 1.500 kwanzas, 1.600 kwanzas. Estamos aí aonde, meu filho? E o pão que nós compramos por 25 kwanzas, às vezes em 20 kwanzas, agora já está nos 40 kwanzas o pão. Estamos a ir aonde, filho? Estamos a piorar até amanhã. O pão agora vai custar 50 kwanzas. Mas o problema que existe agora, nós as mães que andamos ir no campo, mães do campo, estamos a sofrer por devido transporte, porque não temos transporte. Os motristas que nos ajudam ficam a prender os motristas também nos trânsitos. Por isso também está complicado. Também, nos preços também, que pagamos no carro também, agora está a subir, porque o gasolina também está mal. Está muito caro aqui em Cabinda, é por isso que o povo de Cabinda estamos sofrendo muito. Ou seja, nós aqui em Cabinda estamos passando mal, porque os nossos filhos que nos ajudam estão desempregados. Mês passado desempregaram muitos filhos. Como é que vamos viver nós os mais vivos agora? Os filhos que nós nascemos, que deveriam nos ajudar, estão desempregados. Aqui em Cabinda não tem nada mesmo, filho. Tanta riqueza em Cabinda, mas não tem nada. Nossos filhos estão a sofrer. Aqui em Cabinda, nenhuma fábrica você tem aqui. Nenhuma indústria você tem em Cabinda. Mas vai em Luanda. Em Luanda você vai ver. Mas aqui em Cabinda, estamos aonde? Olha só as estradas, tudo mal. Nossos filhos estão sendo desempregados. Onde é que estava a ir? Com tanta riqueza, tanto produto que estão a tirar aqui em Cabinda. Em Maiomba, estão a tirar tudo. Tudo de demanda, estão a tirar. Em Cabinda sempre é sofrimento. Aqui no estado de estão a tirar o petróleo. Esse petróleo agora, esse derrame do petróleo agora, que está no estado de Cabo agora. Está a nos prejudicar muito porque todos os mandioca agora na lava estão a apodrecer. Por devido a quê? Por devido ao fumo que está a subir, os tubos estão a cair. Todo mandioca agora está a apodrecer. Nós, o povo de Cabinda, estamos a ir aonde? Sempre a padecer. Não pode. Olha, não, filho, vocês que estão à frente, é melhor ver isso, nos resolver isso, que nós aqui em Cabinda estamos mal mesmo, não temos aeroporto em condições, nem porto se temos, nada mesmo, tudo é zero. Por que o povo de Cabinda está sofrendo assim? Com tanta riqueza aqui em Cabinda, por que estamos sofrendo assim, meu filho? Riqueza abundante no Maiomba, aqui mesmo na cidade, tudo. Por quê? Olha, é melhor ver isso, resolve o problema do povo de Cabinda, que já não estamos aguentando, tudo está mal. Nossos filhos estão desempregados, que estudaram, sofremos para formar esses filhos, mas não tem emprego. Vamos aonde, filho? Veja isso, já estamos mal, já não estamos aguentando. Este foi o clamor de uma senhora que, assim como muitos cabindenses, estão em desespero. Estas foram as informações da última hora. Ailton Moreno para a Rádio Luso-Americana. Central de Notícias de volta a qualquer momento. Senhor deputado. Sim. Aqui ouvimos a voz de uma das pessoas que o senhor está a representar no Parlamento. Daquelas pessoas que votaram pela UNITA, uma das vozes daquelas pessoas que têm coragem de dizer o que ela sente do coração, vem do fundo do coração, esta voz desta senhora a clamar pelos seus representantes, e um dos representantes dessa senhora é o deputado Gervásio Zau. O que é que tem a dizer sobre isto?
Ok, é lamentável e dizer aqui, sou um jornalista, estou com o coração partido, eu estou com o coração partido e um povo indefeso, tem momento que eu me pergunto por que Deus permite tanta humilhação para o povo de Cabinda. Dizer aqui que é preciso que as pessoas param e façam uma reflexão. Nós temos que parar e fazer uma reflexão, porque não é normal chegarmos até esse ponto. E quando é preciso que as pessoas façam uma boa reflexão sobre o clamor deste tamanho. O povo de Cabinda é um povo humilde. Já no ponto de vista psicológico, se formos a olhar a mãe está a falar totalmente desastrosa, totalmente frustrada. E não nos fica bem. E eu digo aqui plenamente que é bom que nós façamos um trabalho, todos em conjunto, não só os deputados, porque, primeiro, o povo de Cabinda votou massivamente para a UNITA, é para ver a UNITA no poder e para a UNITA poder aplicar o programa que tem para Cabinda, para ver se as vidas das populações mudam significativamente. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, senhores jornalistas, aqui em palavras mais curtas, dizer o seguinte: a salvação do povo de Cabinda, falando em particularmente de Cabinda e Angola no geral, nós temos que ter contas práticas para acabarmos com esse problema. Porque veja aqui uma coisa, um exemplo que eu vou aqui dar mais uma vez. Nós temos a aldeia do Fútila, que está aí próximo a quase 15 quilômetros do centro da cidade, onde buscam areia para construção. Senhores jornalistas, quanto é que está uma carrada de areia que buscam em Cabinda, buscam aí a 15 quilômetros do centro da cidade? Está 70 mil kwanzas. Mesmo custando 70 mil kwanzas, eu fui lá pessoalmente fazer um trabalho, 70 mil kwanzas, fui lá fazer um trabalho, os motoristas todos desesperados, porque não há máquinas, tem momento que o governo cria dificuldades. Então, nós estamos a viver num país totalmente, totalmente dominado por um regime, digo aqui, satânica. Porque o que o governo deveria fazer? O governo tem que criar políticas de atrair os investidores para poder investir e tirar a população na condição que se encontra. Porque nenhum país no mundo desenvolve com as atividades do Estado. O Estado tem que criar políticas, criar leis que asseguram qualquer cidadão, quer nacional, quer estrangeiro, em investir, criar o seu investimento e dar facilidade na tratação, na elaboração dos documentos. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. A situação de Cabinda é dramática e eu lamento, fico com um pesadelo agora de ouvir o clamor deste tamanho. É difícil e nós somos um povo indefeso. Já não temos outra solução senão temos que orar a Deus, pedir que as eleições autárquicas sejam aplicadas, aprovadas possivelmente no próximo ano e serem executadas no ano 2025. Espero que assim seja, para nós vamos lutar e tirarmos a população na situação que se encontra. Porque a UNITA não está a governar. Nós ganhamos 4 deputados, mas nós não governamos, nós apenas fiscalizamos. Aprovamos e fiscalizamos. E é a única. Agora, cabe àquelas províncias que tiveram sorte de encontrar governos locais transparentes, humanos e flexíveis, sobretudo, e humildes, e ouvir um pouco dos representantes do povo, porque nós estamos na base. Eu vim de uma empresa, eu vim na indústria petrolífera, fiquei 13 anos no petróleo, saí do petróleo, estou na vida política ativa, porque fui sempre como militante da UNITA, e eu vim da base, eu conheço as dificuldades que o povo está vivendo, que muitas das vezes assim o governador não tem noção. Veja a situação do Quenda. A situação do Quenda é um projeto de apoio internacional, mas o MPLA usa esse projeto para poder fazer as suas campanhas eleitorais. Faz em nome do partido. Isso está errado. Então, dizer aqui, mais uma vez, como Cabinda, e olhando nos recursos que afluem na província de Cabinda, no nosso território, é lamentável e nós temos que ter uma posição. Nós temos que nos unir com o máximo urgente possível. Os Cabinda, aqui já não há situações de dizer porque eu sou do norte, eu sou do sul, eu sou do leste, Não, nós temos que nos unir em todas as classes sociais de Cabinda. Quer os técnicos superiores, quer os mestrados, quer até pessoas de uma formação acadêmica baixa,
nós temos que dialogar e ouvirmos dessas pessoas qual é o seu ponto de vista concernente à situação da Cabinda. Porque é muito tempo de escravatura. E nós temos que acordar. E a única posição de nós rompermos com esse regime é a união. A união faz força. E desde que ninguém tenha interesse de enriquecimento de uma forma desonesta. Porque nós nos corrompem com o nosso próprio dinheiro. Então, se o nosso coração ficou, até não gostaria de voltar a ouvir este áudio, porque é doloroso. Infelizmente, só vai deixar de ouvir quando melhorar as condições em Cabinda, porque isso todos os dias o clamor do povo está a aumentar, sobretudo com a cesta básica que multiplicou 2 vezes a coisa. Mas vamos para um pequeno intervalo de 1 minuto e depois voltamos para falarmos de uma questão muito sensível que nós tivemos ainda esta semana, de uma denúncia que o senhor deputado fez, de existência de uma vala comum em Lana, mas já voltamos vamos para um pequeno intervalo. Ok, tá bem, obrigado. Fala Cabinda, um programa da Rádio Luso-Americana, uma rádio online transmitido em direto pelo site www.radiolusoamericana.org e nos aplicativos da Central da Mídia e Radios.net para Android e iPhone, respectivamente, assim como nas suas redes sociais de Facebook e YouTube. Programa Fala Cabinda, todos os sábados às 14 horas do Brasil, às 13 horas do Nova York e às 18 horas de Angola. Apresenta os principais factos de semana do enclave de Cabinda, de Miconge, Auyema e de Massabi, ao Zenzi do Locula, com informações ao vivo, apresentadas por ouvintes locais e correspondentes internacionais. As matérias são com foco em informações úteis ao dia a dia da vida da população daquele enclave, desde atualidade política, cultural, entretenimento, histórias, provérbios, lendas e fábulas da cultura binda. Interação ao público via WhatsApp, +1 774 518 2540, com convidados no estúdio. Fala Cabinda, o teu programa em todas as línguas faladas em Cabinda. Todos os sábados às 14 horas do Brasil, às 13 horas de Nova York e às 18 horas de Angola. De volta ao estúdio, recordarmos aqui que estamos em direto na Rádio Luso-Americana, com as suas redes sociais, estamos também no Facebook e na sua web TV. Portanto, temos como convidado o senhor deputado Gervásio Zau, que está nos falar da situação do dia a dia em Cabinda. Estamos na rota quase final, mas há uma questão que nós gostaríamos de trazer aqui, de uma denúncia que nós recebemos por via tanto dos mídias locais, em como o senhor deputado tivera conhecimento e fez essa denúncia publicamente de existência de uma vala comum em Lana. O senhor deputado pode nos falar um pouquinho sobre isto? Ok. Sr. jornalista, dizer que é lamentável voltar a falar dessa história. Eu peço, mais uma vez, perdão aos meus compatriotas, meus primos que perderam seus entes queridos naquela altura. Só para fazer entender as pessoas, porque houve má interpretação, essa história é doloroso para o povo de Cabinda e não só, em particularmente o povo de Landana, que somos nós. Mas eu só tentei, quer dizer, eu pedi aos homens da mídia do MPLA que parassem de fazer aproveitamento, dizer que a UNITA matou, a UNITA fez, quando os outros têm na mão factos graves cometidos pelo MPLA. Então, eu pedi
que parássemos com essas brincadeiras, fazem publicações, e fui sendo identificado das situações que passaram durante a guerra, e foi por esta razão que eu desloquei até Kakongo, fui até a Londres, no cemitério do Tenda, aí do Luvula, para quem desce até o Tenda, fazer essa reportagem, fazer essa denúncia, e dizer aqui a verdade, honestamente dizendo, eu não tenho medo de ninguém, eu tenho medo de Deus, tenho respeito dos homens, e eu estou de pé perante os homens e sou de joelho perante a Deus, e mais nada. E sobre Cabinda, estou de cabeça erguida e vou lutar até a vitória final. Senhor jornalista, é uma história grave, e eu vou ter aqui que detalhar, porque foi isso que as pessoas queriam. Em 1992, eu tive os meus 9 anos. Então, durante aquele período, é sabido que em 92 nós vivemos um período difícil, sobretudo nós em Londres, e não só, houve vários ataques. Eu me lembro muito bem, só me esqueço o mês e o dia, a FLEC atacava constantemente a unidade militar que está no centro da vila de Londres, não na vila lá embaixo, mas aqui mais por cima, e foram acusados que esses tios meus, nem todos são meus tios, mas eu chamo todos de tios, porque eu tive lá primos direitos do meu pai, e não só, e são todos meus tios. 11 pais de filhos foram capturados em suas residências, acusados que eles são os promotores daqueles ataques. São promotores daqueles ataques. Eu me lembro muitíssimo bem, 9 anos de idade. Foram capturados, e inclusive o meu pai, Deus não permitiu, meu pai se pôs em fuga. Eu fiquei sozinho em casa, porque na altura o meu pai já tinha separado com a mãe. Eu fiquei, meu pai, como sou, na altura fui o único rapaz, o meu pai não quis que eu viesse para a cidade com a mãe, eu fiquei sozinho em casa. Isso é grave. Isso é grave. E as pessoas têm que ter noção que todos nós temos ressentimentos. Foram capturados em suas residências, amarrados, todos descamisados, pegaram trapos pretos, amarraram em suas vistas e foram levados em direção até o cemitério. São as únicas pessoas, se não uma das únicas pessoas na história da humanidade que perderam vida sem saber onde perderam suas vidas. São pessoas que perderam vida num momento tão difícil. Toda pessoa morre, mesmo do acidente, dá conta onde perdeu a vida. Mas, infelizmente, os meus tios não tiveram noção, nem tiveram conhecimento onde perderam a vida, porque eles saíram de casa, todos amarrados, com as mãos assim por trás, amarrados, com trapos pretos, tapando as suas vistas, foram levados até ao Luvula, colocaram no cemitério e deram a pá, desmacharam as cordas, deram a pá. Aí mesmo nesse local, por detrás onde eu estou, nós seguimos, éramos miúdos, e os outros até já não consigo fazer ideia, alguns amigos nossos, que seguimos, porque não sabíamos por onde eles levavam, e nós seguimos, chegamos, deram a pá, cada um deles, cavou a sua cova, cavava com as vistas fechadas, e depois de cavar, pegavam a sabra, cortejavam as suas costas com uma cruz, davam um tiro e caía no buraco. Um buraquinho, nem menos de 30 centímetros, se a memória não me falha. Foram fuzilando todos com a mesma situação e, por fim, foi o Facetita Tosse. Eu lamento aqui, pedindo mais uma vez perdão aos meus irmãos, aos meus primos, por fazer lembrar essa história que é tão triste, doloroso ao povo de Cabinda. O Facetita Tosse, como foi pastor, ele foi pastor da igreja Lácio, uma igreja Lácio que tem acho que a sua quer dizer, é uma religião congolesa, mas que teve uma subsidiária em Cabinda. Ele foi pastor. Depois dele cavar a cova, os outros 10 já tinham sido fuzilados, enterrados. Ele foi a última pessoa. Ele, como religioso, fez uma forte oração. Depois da oração, já com as costas rasgadas. Fizeram
ele levou quase mais de um carregador. Não caía. Isso aqui, estou a dizer, eu espero que alguém publicamente venha desmentir o que eu estou aqui a dizer. Eu não tenho medo, porque a verdade aconteceu, e eu espero que se os homens do MPLA querem que a gente para, porque todos nós também temos ressentimentos, então paremos com as acusações e vamos olhar no desenvolvimento do país. O Facilita Tosse, depois dele dizer amém, é quando o corpo perdeu forças, depois de tantos furos no seu corpo. E os tropas ficaram com medo, porque essa pessoa está a levar tantas balas, não cai. Horror, depois de tantas orações, é quando ele disse amém, caiu, pegaram o corpo, meteram naquela pequena valeta, cobriram com terra. Senhor jornalista, o sangue derramou do cemitério até a via pública, até a estrada. Se tiver dúvida, façam investigações e vão ouvir detalhadamente o que eu estou aqui a dizer. Eu estou a dizer como testemunho. Eu fui miúdo, segui, não tínhamos visto. Nós estávamos escondidos e vimos tudo o que aconteceu. E esse sangue levou meses para desaparecer. Foi uma história totalmente dramática. Os filhos, as suas famílias, no geral, não tiveram oportunidade de fazer uma sombra. Não tiveram oportunidade. Nunca antes aconteceu uma situação de gênero. Nunca antes, não sei. Mas para nós em Cabinda, foi uma história, é uma das histórias mais tristes que nós vivemos. Não, colocaram tropas fortemente armadas em suas residências e a família não deveria fazer o velório. Os corpos até hoje, não sei depois do que aconteceu. Se manteve, se houve desumação, depois entraram dignamente. E eu preciso que haja um esclarecimento concernente essa história, porque nunca vai ser esquecido. Para perceber, nós nunca vamos esquecer, então é difícil. E esse sangue, tempo chuvoso, caiu com tantas chuvas, o sangue não desaparecia. O que eu estou a dizer, senhores jornalistas, podem criar uma equipa que vai até a Londres investigar, vão ouvir detalhadamente como eu estou aqui a explicar. E depois de tantas orações, padres, pastores, grandes líderes religiosos foram fazendo orações para ver se o sangue, aquilo criava situações difíceis para as pessoas. Mas depois de um tempo, por vontade de Deus, o sangue foi desaparecendo até que desapareceu definitivamente. Então, eu aproveito aqui, pedir ao povo americano que olhe na situação de Cabinda. Porque, em meu nome pessoal, dizendo que a situação de Cabinda não está nas mãos dos americanos, aliás, nas mãos dos angolanos. A situação de Cabinda está com os americanos, porque os americanos exploram petróleo em Cabinda desde 1966, segundo a história. Isso nós não temos documentos palpáveis para termos que apurar os factos. Então, eu gostaria que os meus irmãos que estão na diáspora, que estão na América, que o caso Cabinda deve começar na América, vem depois para os portugueses, depois é que passa para o governo angolano. Porque quando essas duas nações tomarem a peito a situação de Cabinda, o MPLA não tem capacidade de impor ordens americanas. E eu vou aqui dizer, se o senhor jornalista me permite, vou dizer algo aqui muito rápido em inglês, pedir mesmo aos americanos que façam alguma coisa. À vontade. Ok. Não sei que horas são nesse momento nos Estados Unidos. 14 horas a 28 minutos, hora de Washington. Okay. Good afternoon, the people from America. My name is Gervaso Zao. I'm from Cabinda. I have one message for American people. Everybody, like I will say in my site, we know exactly what's happening in Cabinda, but we need American people to help us about our situation, because we have fight long time about this problem, but American all the time is sleeping about the Cabinda problem. But we need now, from now, the American people, all the American people, we have to sit and look something to change the situation from Cabinda, because we cannot stay like
like slave men long time. We are tired. Because American people, I need to be the friend from Cabinda people and American people. And we need help from your side. Please, the people from America, we have to do something to help us. Because Cabinda, in the one country in the Africa, or like in Angola, we have only one company is production, is all production. Like Chevron is the one company exactly is production in Cabinda. I don't know why. But we know our problem is not in Angolan hand. Our problem is in the American hand. We need American to do something about the Cabinda situation. Please, this is time to change. Because the young boy from Cabinda, slowly, we're going to change the mind. And we need to be the friend forever with American people. But we need help from the American people. Please. Thank you. We do all the necessary to do all we can do just to make your voice to be heard to the American people. Thank you. Muito obrigado. Vamos encaminhar a sua mensagem nas redes sociais. Os americanos estão a nos seguir. Vamos fazer com que a sua mensagem possa chegar aos americanos. Mas muito obrigado. Sobre essa questão, gostaria também de acrescentar um elemento. Os Estados Unidos da América é um país que passou em várias fases. Se você notar, quase que todas as revoluções dos trabalhadores, do escravagismo e tudo, quase que aconteceu aqui na América. Portanto, passaram em fases e houve pessoas aqui que trabalharam e que deram suas vidas para que isto mudasse. E isto mudou. E nesse sentido que também gostaríamos de recomendar que se faça um esforço aí em Cabinda para que realmente o que acontece aí possa ser documentado e reportado. Como? Ultimamente, na entrevista que tivemos tanto com o presidente da UNITA, levantou-se a questão em como tenha totalizado cerca de 250 pessoas que morreram desde 2017, desde que o presidente atual em Angola tomou o poder. E são essas pessoas que, de acordo o projeto do impeachment que está a ser feito, que está a ser levado a cabo pela UNITA, consta como violações que foram feitas e que o presidente, como garante da nação, não interviu. Nenhum polícia foi ao tribunal, nenhuma morte foi justificada, pelo menos para dizer por que morreu. Portanto, morreram como se fossem animais. E nós aqui colocamos a questão em Cabinda, que também morrem pessoas. Morrem angolanos, morrem cabindas em Cabinda, mas nem nessa contabilidade que está a se fazer, Cabinda não consta. Como que dizem Cabinda ao Cunene, mas quando morrem pessoas, já não contam Cabinda. E nós colocamos essa questão aqui ao seu presidente e a resposta foi rápida. Não tenho dados de Cabinda. Isso, claro, não tem dados de Cabinda porque ninguém reporta. Quem está aí, quem faz essas execuções, não lhe importa ele reportar aquilo que está a acontecer, o mal que ele está a fazer. Por isto mesmo que os cabindas devem fazer o seu trabalho. Nós aqui gostaríamos de recomendar desde já, que se faça um levantamento às ONGs de Cabinda, às organizações de direitos humanos em Cabinda, que façam um levantamento, listar as pessoas que morreram durante a guerra. Isto é importante. Desde 1975 tem que se listar por o nome, o local onde essa pessoa foi assassinada e, se possível, o ano, para que a gente tenha a contabilidade de 1975 sobre a responsabilidade de Agostinho Neto. Quantos cabindas morreram? Com Eduardo Santos, quantos morreram? E agora com João Lourenço, quantos já morreram também? Esses dados são importantes para se levar a cabo a mensagem que o senhor deputado colocou aqui, porque eles não estão aí.
mesmo se podemos assim dizer, eles estão a ver, mas não há denúncias. Ninguém faz denúncia, porque tem medo de fazer denúncia. Este medo tem que terminar, porque não vamos esperar que americanos venham fazer o trabalho que os cabines devem fazer, e fazer uma denúncia, fazer uma lista do seu tio que morreu, seu pai que morreu, que foi assassinado, não é crime nenhum. Portanto, nós estamos a lançar esse desafio, mais uma vez, para o povo de Cabinda, para as organizações de direitos humanos em Cabinda, que façam um listado, que façam um trabalho que depois podem colocar no site da própria Organização de Direitos Humanos, e se não houver essa possibilidade, pedir à Rádio Luso-Americana, vamos ajudar para ver se podemos criar um espaço para poder ter uma base de dados dos mortos, das pessoas que são massacradas em Cabinda. Nomes, local, ano, então, nesse caso data. Isto é importante para levar a quem quisermos que ouça a dor do povo de Cabinda, tem que ter factos. E esses factos devem estar documentados. Se for possível ter fotografias daquelas pessoas que padeceram, coloca as fotografias num site. Esse site que vai ser encaminhado para quem de direito. Portanto, esta mensagem que eu queria deixar, senhor deputado, é chocante. Vamos terminar esta missão com esta mensagem chocante. Não gostaríamos que continuem a morrer pessoas. Que seja que morreram na Jamba, seja morreram em Luanda, ninguém tem que fazer isto, porque aquele que o fez não ganhou nada. Quem ganhou, ou melhor, quem perdeu é Angola, é o povo, é a África. Portanto, é inútil matar pessoas por terem divergências políticas. É inútil. Não precisa tirar a vida de alguém porque tu pensas de uma forma diferente. Portanto, e nós, ou melhor, os cabindas, é que devem levantar-se e devem fazer a parte deles. E essa parte deles não estamos a dizer pegar armas, estamos a dizer pelo menos documentar, informar, denunciar tudo que está a ser feito de mal. Não vão prender ninguém por denunciar, não vão matar ninguém porque inscreveu, porque meteu aí o nome do pai, o nome do tio, o nome do irmão que foi barbaramente assassinado. E a única forma que os cabindas têm para contornar a questão, e talvez contarmos com um apoio de alguém, daqueles que defendem os direitos humanos, puderem se sentir sensíveis a tudo que o senhor deputado disse aqui, e que muita coisa também se tem feito em Cabinda, e nós sabemos que quando uma guerra não é reportada, é muito mais grave do que o que está a acontecer nos países em que vemos as televisões e os mídias a dizer o que está a acontecer. Quando uma guerra onde morrem pessoas não é considerada, não aceita, significa que é uma guerra onde quem tem arma tem o direito de matar e ninguém lhe pede contas. Portanto, por isto mesmo que os cabindas devem fazer esse trabalho. Nós voltaremos de novo para essa questão. Senhor jornalista, senhor deputado, nós gostaríamos aqui pedir agora a sua última palavra para despedir. Ok, senhor jornalista, se me permite, eu gostaria aqui, por questões mesmo de algumas tentativas de assassinato do regime concernente aos jovens de Cabinda e as detenções arbitrárias em Cabinda. Eu gostaria aqui de fazer leitura. Essa Constituição da República de Angola foi aprovada maioritariamente pelo MPLA. Vejamos só, senhor jornalista, eu fico sem perceber se os comandantes da polícia, da hierarquia superior da polícia, têm domínio da Constituição. A Constituição está bem clara. À vontade. No artigo 63, diz o seguinte: direito dos detidos e presos. Toda pessoa privada da liberdade deve ser informada no momento da sua prisão ou detenção das respectivas razões e dos seus direitos, nomeadamente, ali há ser-lhe exibido o mandato de prisão ou detenção emitido por autoridades competentes nos termos da lei, salvo nos casos de flagrante delito. A linha B, ser informada sobre o local para onde será conduzida. A linha C, informar a família e ao advogado sobre a sua prisão ou detenção, sobre o local para onde será conduzida.
A linha D, escolher defensor que acompanhe as diligências policiais e judiciais. E, consultar advogado antes de prestar quaisquer declarações. A linha F, ficar calada e não prestar declarações ou de fazer apenas na pressão de advogado de sua escolha. G, não fazer confusões ou declarações contra si própria. H, ser conduzida perante o magistrado competente para confirmação ou não da prisão e de ser julgada nos prazos legais ou liberdade. I, comunicar em língua que compreenda ou mediante intérpretes. Senhor jornalista, eu gostaria que esse artigo, o artigo 63, fosse colocado em todos os quadros policiais em Angola. Porque não é normal o que nós temos visto em Cabinda. Eu, pessoalmente, já fui detido sem razões por parte da Polícia Nacional. O meu irmão já foi raptado de casa até ao SIC, e nós demos conta que esteve no SIC, ficamos preocupados que fosse marginais, foi um marginal, mas demos conta 2 dias depois que estava no SIC. Qual é o crime que cometeu? Então, senhor jornalista, é preciso que os direitos humanos se façam sentir em Angola. E dizer aqui, mais uma vez, eu pessoalmente, em meu nome pessoal e em nome do povo de Macongo, Mangó e Maluango, estou agradecido por essa oportunidade e eu espero que seja mais vezes. E nós não vamos parar com as denúncias. Eu não vou parar com as denúncias. Eu vou combater. Daqueles sonhos que eu sempre tive, vou partilhar aqui ao público. Os sonhos que eu tive durante a minha infância, que o meu avô, o ex-chefe de Estado-Maior adjunto da FLEC, vinha me dar a farda e a arma para combater, para libertar a terra, que eu não sabia como, com que iniciativa, mas agora dei conta em quais são as razões e em que posição eu tenho que me colocar. Que a guerra não é somente pegar a arma e combater. Então, a nossa boca, desculpa, a nossa boca é armamento. E eu pessoalmente estou preparado fazermos uma política democrática, e pedir, mais uma vez, que Deus entre nos corações dos homens do MPLA que aceitam claramente que a política é um jogo democrático. A política é um jogo democrático. Parar com as intimidações, parar com as detenções arbitrárias e parar com a corrupção. Corromper para depois, ao mesmo tempo, passar por trás e fazer mal às pessoas. E eu agradeço mais uma vez ao senhor jornalista pela oportunidade que me foi dada e pedir aqui aos jovens, aos mais velhos de Cabinda, que o tempo chegou, temos que nos unir. Eu falo como um Gervásio, como cidadão de Cabinda, não como deputado, para depois não haver interpretações. Eu falo aqui como cidadão de Cabinda. E eu espero que a Rádio Luz Americana dê mais oportunidades aos Cabindas e agradeço profundamente a existência dessa rádio. Eu agradeço, peço a Deus que dê mais anos de vida a todos vocês e ao criador desta rádio. Porque por falta desses meios de comunicação privada, é que muitos de nós morremos calados. E eu garanto aqui plenamente, eu já tenho o vosso contacto, estaremos milimetricamente em contacto. E, senhor jornalista, se tem um número pessoal, gostaria que me fornecesse e vamos mantendo em contacto. Nós vamos fazer a nossa luta e eu tenho a plena certeza que Deus dará daquilo que merece aos Cabindas. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, senhor deputado. Dizer que a Rádio Luz Americana veio mesmo para poder dar voz àqueles que não têm voz, no espaço da lusofonia. Portanto, a lusofonia, na nossa concepção, é dividida por comunidades. Os países, sim. Os países são os humanos, as pessoas, os interesses das pessoas fizeram as divisões dos países. Na nossa visão da lusofonia, são as comunidades. Cabinda é uma comunidade. Não tem nada a ver com países. Nós aqui falamos com as comunidades da lusofonia. E Cabinda, na sua inteira posição, o seu posicionamento, é uma comunidade onde a sua volta toda ninguém fala a língua portuguesa. Só Cabinda.
Portanto, a nossa atenção vai para aqueles territórios onde não há liberdade, aqueles territórios onde as pessoas não têm voz, naqueles territórios onde ainda há conflitos, naqueles territórios onde se necessita a autodeterminação. Portanto, nós vamos para lá. Portanto, Cabinda e como Angola também, por causa da realidade do que está a se passar em Angola, são nossas prioridades. Portanto, podem, sim, a qualquer momento, tem aqui os contactos. O meu contato pessoal vou lhe passar também, mas o contato da rádio é este que está aqui, é o +1 774 580 25 40. A este número fazem todas as denúncias possíveis. E se for possível, gravam. Se for possível, gravam. Repito o número. 01, está a passar aqui no rodapé. Está passando no rodapé, o número está aí. Portanto, podem gravar as denúncias, que seja de voz, que seja com vídeo, vai passar aqui. O objetivo é mesmo mudar, alterar o que está a passar aí. A pessoa, o gatuno, prefere mais trabalhar à noite. Sabe por que o gatuno gosta de trabalhar à noite? Porque ninguém lhe vê. De dia, fica escondido. É exatamente o que está a passar aí. Essas mortes todas, essas violações todas fazem porque o mundo não está a ver. E quando vem ao público, tem a Constituição que o senhor acabou de ler. Porque isto é que aparece. Isso a comunidade internacional vê que este país é gerido em função dessas leis. Quando na realidade não é isto. Na realidade não é isto. Tanto por isto mesmo que a rádio luso-americana estará ao lado daqueles povos que precisam de liberdade. Aqueles povos que são oprimidos. Tanto. Nós vamos convidar mais vezes. Muito obrigado pela sua presença, Sr. Deputado, e conta conosco. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Fala Cabinda, um programa da Rádio Luso-Americana, uma rádio online transmitido em direto pelo site www.radiolusoamericana.org e nos aplicativos da Central da Mídia e Radios.net para Android e iPhone, respectivamente, assim como nas suas redes sociais de Facebook e YouTube. Programa Fala Cabinda, todos os sábados às 14 horas do Brasil, às 13 horas do Nova York e às 18 horas de Angola. Apresenta os principais factos de semana do enclave de Cabinda, de Miconji, Auyema e de Massabi, Ausência do Locula, com informações ao vivo, apresentadas por ouvintes locais e correspondentes internacionais. As matérias são com foco em informações úteis ao dia a dia da vida da população daquele enclave, desde atualidade política, cultural, entretenimento, histórias, provérbios, lendas e fábulas da cultura binda. Interação ao público via WhatsApp, +1 774 518 2540, com convidados no estúdio. Fala Cabinda, o teu programa em todas as línguas faladas em Cabinda, todos os sábados às 14 horas do Brasil, às 13 horas de Nova York e às 18 horas de Angola.